Olá, seja bem-vindo à live sobre a atenção primária à saúde e o programa de cuidado à pessoa com obesidade do SUS Carioca. No episódio de hoje, vamos descobrir como a atenção primária atua como grande aliada a esse programa de controle da obesidade. Eu sou Priscila Lamenza e hoje estou aqui com a Larissa Terrezo, médica, superintendente de atenção primária da Subsecretaria de Promoção à Atenção Primária e Vigilância em Saúde da Secretaria Municipal de Saúde. Prazer estar com você aqui hoje, tá? Espero que você sinta como eu, feliz de estar aqui contribuindo. Prazer é todo meu, Priscila. Acho que a gente tem muito a falar sobre esse programa que é pioneiro no SUS, né? E está começando, está nos primeiros passos aqui no município do Rio, mas com uma promessa aí de ser um grande apoio para as pessoas que precisam, né? Por conta da sua condição. Vou te perguntar sobre o papel da atenção primária nesse programa de cuidar da pessoa com obesidade. Certo. Priscila, essa é uma pergunta muito importante, porque desde que a gente tem falado desse programa, né, de cuidado da pessoa com obesidade no município do Rio, basicamente as pessoas focam na questão do medicamento, na questão da caneta, e a gente sabe que isso é só uma pontinha, né, só uma parte do que é possível ser feito e do que deve ser feito para a pessoa com obesidade hoje dentro do sistema de saúde. Então, falando especificamente do papel da atenção primária, a gente trabalha sob uma lógica territorial, né? Então, dentro do nosso território, a atenção primária ela tem uma importância, uma responsabilidade no sentido de orientar todos os seus usuários em relação às práticas mais saudáveis. Isso inclui praticar exercício físico, alimentação saudável, melhorar os seus hábitos de vida de maneira geral, né? E identificar pessoas também que tenham essa condição dentro do território e levar para o cuidado, fazer com que elas, caso elas não tenham procurado ainda a clínica por algum motivo, que elas procurem para realizar, por exemplo, orientação nutricional, revisão da sua dieta, identificação, por exemplo, de doenças comuns que podem gerar, por exemplo, né, aumento do peso, a associação da obesidade com diabetes, com hipertensão, ampliando aí os fatores de risco cardiovascular, a chance dessa pessoa vir a ter um evento cardiovascular como um AVC, um infarto, e manejar, né? E acompanhar essa pessoa ao longo do tempo, longitudinalmente, inclusive orientando sobre perda de peso e apoiando no que for preciso, de maneira próxima, intensiva, conhecendo a realidade onde essa pessoa vive, conhecendo seus hábitos. Então, a atenção primária ela tem um potencial incrível no manejo da pessoa com obesidade. A gente precisa lembrar que as nossas unidades de atenção primária, elas também, em sua maioria, são equipadas, né, quase na sua totalidade, com dispositivos como as academias cariocas, em que a prática de exercício físico ela é orientada por profissionais de educação física. Então, nós temos, muitas vezes, pessoas sedentárias que podem ser convidadas a participar da prática de exercícios físicos e, a partir daí, juntar o útil ao agradável, né? Porque começa o exercício, logo se empolga para fazer melhor a sua alimentação e uma coisa vai ajudando a outra. E esse processo ele pode ser um processo longitudinal, um pouco mais demorado, mas que seja duradouro e que ela consiga agregar a sua vida nessa mudança de estilo de vida de maneira geral. Então, assim, entendendo essa importância da clínica da família, do centro de saúde, o que muda na rotina desses espaços com esse programa? A rotina da clínica da família, desse centro de saúde, com o início do programa, o que tem acontecido nessa ação deles, né? Certo. Assim, a gente espera que as clínicas, né, os centros municipais de saúde, centro de saúde escola, eles continuem fazendo o que já é a sua atribuição, que é identificar as pessoas com obesidade no território, praticar a educação em saúde, acompanhar essas pessoas muito de perto, trabalhar junto com elas os desafios que são, porque a obesidade é uma condição de saúde muito complexa, né? É muito difícil a gente vencer sozinha, algo que está muito relacionado, muitas vezes, ao prazer de comer, que está associado, às vezes, a alguma condição de saúde mental, alguma dificuldade mesmo de encarar as questões da vida, que são muito complexas.
Então, nesse sentido, a atenção primária ela precisa continuar fazendo tudo o que ela faz. O que ela hoje ganha de possibilidade é a coordenação do cuidado de algumas pessoas que têm o perfil para chegarem em serviços mais especializados. Uma coisa que é importante que a gente deixe claro é que esses serviços eles são especializados porque eles têm especialistas focais, porque eles ofertam, né, medicamentos. No momento, a gente oferta ainda somente a semaglutida, mas o plano é ampliar o escopo de medicamentos ofertados, mas que eu ainda acredito que o melhor lugar para acompanhamento e tratamento da obesidade é dentro da atenção primária. Porque a gente está muito mais próximo do dia a dia das pessoas que precisam, né, dessa orientação, dessa força. Né? Os serviços eles estão muito distantes, né? Falando especificamente do serviço que a gente tem hoje no Supercentro da Zona Oeste. Então, como a Superintendência de Atenção Primária organiza essas equipes que vão atuar nesse cuidado? Nós temos orientações técnicas para os profissionais de atenção primária. A gente tem hoje um protocolo, né, que está na sua edição, na segunda edição, e a gente está ampliando a terceira edição. A gente também tem um guia rápido que está em processo de finalização, um guia rápido sobre obesidade mesmo. Mas existem vários documentos, tanto do Ministério da Saúde, alguns produzidos pela Promoção da Saúde, para nortear o que pode ser feito. Nós temos equipes de saúde da família, compostas por médicos, enfermeiros, técnicos e agentes comunitários de saúde, que têm lá a responsabilidade pelas suas famílias, pelos seus profissionais, pelos seus usuários. E nós temos também as equipes multiprofissionais, compostas por nutricionistas, assistente social, profissionais de saúde mental, como psicólogo, farmacêutico, profissional de educação física, que tem também uma parte dessa responsabilidade. Então, cada um tem ali um papel importante e pode ser acionado sempre que preciso para conduzir melhor esses casos. Então, agendar consultas com mais frequência. Às vezes é possível a realização de atendimentos em grupo, não necessariamente atendimentos individuais. A educação em saúde em si que a gente fala pode acontecer de maneira muito direcionada para um grupo de pessoas, pode acontecer dentro da sala de espera de uma unidade, pode acontecer a convite da nossa equipe, pode acontecer porque o usuário veio nos procurar. Então, na atenção primária, a gente prepara as equipes fazendo com que elas saibam o seu papel e, caso elas tenham dúvidas em relação a protocolos, podem buscar esses protocolos, né? O Ministério da Saúde tem muito material, caderno de atenção básica, vários materiais que apoiam as orientações, né, que a gente precisa dar para os usuários. E a gente também tem apoiado, né, o desenvolvimento dessa fatia de cuidado no âmbito da atenção especializada. Um pouco tempo atrás, a gente só tinha, dentro da atenção especializada, a oferta de cirurgia, né? A cirurgia bariátrica, muito conhecida por todos, que não é nem de competência municipal, é de competência estadual e federal. Então, era o único recurso para além da atenção primária. E hoje a gente está trazendo a opção, dentro do município do Rio, de ter um serviço que é intermediário, que pode ter um tratamento conservador, mas um tratamento bem eficiente e que tem uma perda ponderal rápida, perda ponderal, né, perda de peso rápida, e que a gente consegue dar uma boa qualidade de vida para essas pessoas. Uma coisa que eu queria destacar, Priscila, é que a gente tem... hoje, às vezes, a gente acha que a gente conhece todas as pessoas obesas do nosso território. E isso, né, é um recado aí para os nossos profissionais das unidades de atenção primária, mas a gente não conhece. Tem gente que não nos procura porque não consegue deambular, ou porque ainda está numa fase assim, de pré-contemplação, que não entende que aquela situação está prejudicando a sua vida, prejudicando o seu autocuidado, né? Às vezes tomar banho é difícil, que está prejudicando o seu coração, sobrecarregando o coração, sobrecarregando o seu joelho, as suas juntas, né? Então, causando uma série de malefícios que vão perdurar no longo prazo, trazendo consequências ruins. Então, esses pacientes, eles são, né, esses usuários são pessoas que a gente precisa buscar. Então,
estar sempre alerta no território é muito importante e os agentes comunitários de saúde fazem isso muito bem. Para aqueles que a gente conhece, a gente não pode desistir deles, né? A gente tem que estar sempre identificando ali o estágio de motivação em que a pessoa está para a mudança. Então, pode ser que ela esteja pronta para a mudança, deseja mudar, mas não sabe como, deseja melhorar a sua alimentação, deseja se tornar mais disposto, né? Porque ainda tem uma dificuldade de andar, fica muito dispineico e tal. Essas pessoas a gente precisa ficar de olho porque são grandes oportunidades de cuidado. E aquelas que ainda não se convenceram, a gente precisa trabalhar com intervenções breves, de pouquinho em pouquinho, para que elas se convençam de que esse cuidado pode ser feito. Isso, inclusive, até é sincero na nossa próxima pergunta, né? Que a gente sabe que é difícil mudar hábitos, né? Muito difícil. E era importante entender como a atenção primária ajuda essas pessoas para que esse processo seja mais tranquilo, né? Além de dar as orientações, os protocolos e tudo, a cartilha, né? Que você falou, inclusive, que estava em processo de elaboração. Esse apoio é feito por quem? Né? O agente comunitário que fica responsável por esse acompanhamento nesse sentido? A gente trabalha na atenção primária numa lógica do que a gente chama de centrar no indivíduo e não centrar na doença. Até a gente cometeu um erro quando a gente publicou a primeira versão do protocolo, que a gente colocou programa de obesidade, na verdade é o programa de cuidado da pessoa com obesidade, porque a gente não centra na doença, a gente centra no indivíduo. E centrar no indivíduo é exatamente olhar para a experiência da pessoa com essa condição, né? O método clínico centrado na pessoa, ele foi um dos métodos consagrados dentro do âmbito da atenção primária internacional e nacional, como uma das melhores formas de a gente abordar pessoas com a mesma condição de saúde, mas que têm experiências diferentes com essa condição. Então, por exemplo, se eu tenho diabetes e você também tem diabetes, é a mesma doença, mas nós reagimos a ela de formas diferentes. Talvez eu estivesse preparada para ter diabetes durante toda a minha vida, porque a minha mãe teve, a minha avó teve, então eu já sabia que em algum momento ia chegar e para mim está tudo bem. No seu caso, pode ser que você tenha algum trauma, alguma questão, eu não quero ter uma doença para o resto da vida, então cada pessoa ela reage diferente em relação à sua condição. Então, quando a gente trata todo mundo, todos os obesos, como preguiçosos, como pessoas que não têm força de vontade, como pessoas que, é só parar de comer que resolve, a gente já tem um problema inicial, né? Porque a gente está generalizando e transformando o nosso preconceito individual em uma atitude profissional que não pode acontecer. Então, voltando à questão da aplicação do método clínico centrado na pessoa, isso pode acontecer por qualquer profissional da atenção primária, inclusive o agente comunitário de saúde. E aí a gente entender, né, quanto aquela condição afeta, o que aquela pessoa acha, o que ela tem de expectativas, o que ela tem de ideias, por que ela está naquele peso, por que ela não está. Porque para a gente pode ser uma coisa que é óbvia, mas para ele não é. Eu como muito pouco, mas come muito pouco e come muito mal. Né? A alimentação dessa pessoa pode ser baseada unicamente em carboidratos, porque feijão, macarrão, arroz, farinha, pão, batata é muito mais barato do que a gente comer fruta, do que comer carne, do que comer proteína todos os dias. Então, essas pessoas elas podem ter um acesso pior a alimentos de qualidade, a alimentos que trariam ali uma dieta mais balanceada. Às vezes não sabem a importância da inclusão de uma proteína barata como o ovo, por exemplo, na sua dieta. Então, entender isso faz parte do processo de apoio da pessoa com obesidade. Então, identifico o que ela tem de preocupações, identifico o que ela tem hoje de realidade, na sua realidade, né, familiar, social, financeira, isso é de suma importância. Você pode ser o melhor médico, saber prescrever a melhor droga, saber prescrever semaglutida. Se essa pessoa ela não tiver condições de seguir uma dieta, não tiver condições, enfim, de seguir um tratamento adequado, o seu tratamento vai ser furado, né? Então,
ainda falando do método clínico centrado na pessoa, o fortalecimento dessa relação terapêutica entre a equipe e o usuário, ela é muito importante, sobretudo para essa condição, que é a obesidade, que é muito fácil da gente ter desistência, da gente ter uma recidiva, né, da pessoa acabar, por exemplo, entrando numa fase aí que a gente chama de recaída, né? Então, estar ali pronto para recaída e falar com esse usuário, tudo bem, mesmo que você tenha falhado, a gente não precisa ser 100%. O 80%, 70% já basta. Vamos retomar aqui, eu estou junto com você, né? Então, e além disso tudo, fortalecer a construção de um plano conjunto pensando no que é possível. Olha, eu acho que para você é melhor fazer a sua dieta desse jeito. Você consegue fazer que tipo de exercício? Qual é o exercício que você gosta? É muito comum o profissional falar assim, você tem que fazer exercício físico 3 vezes por semana. Tá, eu saio da consulta com aquela informação, uma consulta que durou 20 minutos. Vou passar os outros 300 dias do ano com essa informação que foi falada numa consulta de 20 minutos, mas que não me tocou. Não me tocou porque eu não tenho disponibilidade de tempo para fazer atividade física, eu não sei o que é fazer atividade física, que tipo de atividade física que eu posso gostar ou não. Então, cabe ao profissional, inclusive, dessas sugestões. Você tem um lugar onde você pode fazer uma caminhada? Você consegue descer um ponto antes do ônibus, antes de chegar no seu trabalho, antes de chegar na sua casa e ir caminhando? No seu bairro, você tem algum centro esportivo, comunitário? Você tem, enfim, opções. O que você gosta? Luta? Atividades coletivas? Musculação? O que você pode fazer e dar para ele as sugestões? Porque não adianta só a gente responsabilizar e devolver a responsabilidade. Pensando nas condições crônicas, e a obesidade é uma delas, a gente precisa mostrar que a gente está muito junto com esse usuário, né? O pessoal que está assistindo a gente aqui, mandem suas perguntas lá no bate-papo, que no final a gente vai ler, perguntar aqui, passar para a Larissa para que ela possa nos responder, tá bom? Então, Larissa, cada território no nosso município tem uma realidade diferente. E como a superintendência leva em conta esses fatores, também de locais, acesso à alimentação saudável, para que você possa fazer atividade física, como é que eles levam essas diferenças do território, né, para conseguir abordar esse público? Olha, é bastante difícil, acho que é um dos grandes nós críticos que os profissionais enfrentam, porque a gente não pode fazer milagre, né? A gente é saúde, a gente não substitui outras questões, a gente não consegue substituir tudo do ponto de vista social, a gente não consegue se responsabilizar por tudo. E aí, uma das coisas que a gente vê muitas vezes dando resultado é quando existe um engajamento comunitário. Então, por exemplo, algum território que tem alguma organização não governamental que possa apoiar a questão da alimentação, alguma organização não governamental que ajude na oferta de esportes, né? A gente não consegue atingir exatamente a solução, mas a gente consegue apoiar nessa articulação territorial. Então, inclusive, isso é motivo, muitas vezes, de um estresse psicológico, né? Algumas pessoas chamam até de burnout e tal, dos próprios profissionais que trabalham na atenção primária, porque a gente está tão envolvido com aquela pessoa individualmente, do ponto de vista social, familiar e territorial, que a gente acaba, às vezes, não entendendo bem qual é esse limiar da nossa responsabilidade e querendo fazer mais sem ter as ferramentas adequadas. Então, nosso poder de articulação é uma grande ferramenta. Então, acho que identificar aí potencialidades dentro do território é uma das coisas que a gente mais pode fazer. Então, como é que os dados da atenção primária, eles auxiliam nesse controle que vocês fazem da população?
Olha, a gente tem o percentual que a gente espera de obesos, né, dentro dos territórios, dentro do nosso território, digamos aí, do município do Rio. É importante que a gente busque ativamente essas pessoas, porque muitas vezes a gente não consegue saber todos os obesos que estão dentro do nosso território. Então, os dados nos ajudam nisso. Quando a gente tem uma lista de pacientes, a gente pode, inclusive, ter essa lista vendo pelo índice de massa corpórea, né, dentro do prontuário. Eu baixo uma lista de pacientes diabéticos, por exemplo, e vejo lá os IMCs acima de 40, eu consigo identificar, olha, esse aqui não tem consulta há tanto tempo, esse aqui tem consulta esse ano. Aí a gente vai olhar dentro do prontuário e ver que o peso dele se mantém em crescente há bastante tempo. Então, é possível que a gente utilize os nossos dados clínicos, né? Não é ainda tão simples, a gente pretende facilitar isso dentro da Superintendência de Atenção Primária, dando esses dados um pouco mais mastigados. Nós temos o núcleo de inteligência assistencial da PS, o NIA-PS, que desenvolve monitores, dashboards, para que a gente acompanhe os nossos usuários. Inclusive, um deles agora que está sendo produzido é sobre multimorbidades, a obesidade é uma delas, para que a gente consiga ver ali em tempo real quem são os nossos pacientes obesos, quem teve consulta, quem não teve, quem fez exame, quem não fez, e quem não está na Academia Carioca, quem não passou por uma equipe multiprofissional, para que a gente possa ver essas lacunas de cuidado no âmbito da obesidade. A gente tem aqui uma pergunta de uma usuária assistindo. Ela pergunta: além da busca com os agentes comunitários de saúde, acredito que a família também tem um papel fundamental no tratamento do paciente. Existe uma forma da família participar do programa com o paciente? Interessante a pergunta. Muito interessante. É super possível. A gente pode pensar que para cada paciente complexo, a gente precisa criar eu não chamo nem um projeto terapêutico singular, porque o projeto terapêutico ele é muito mais complexo. Mas a gente pode criar um plano de cuidado. E esse plano de cuidado pode envolver outros atores, né? Obviamente, desde que o paciente permita, desde que o paciente consinta, né? Porque a gente não pode envolver outras pessoas, ferir a ética profissional sem que isso seja desejo do usuário. Então, sem problema nenhum que a gente tenha outras pessoas às vezes, que estão relacionadas ao preparo do alimento, que estão relacionadas às compras, para que todo mundo, inclusive na família, adquira hábitos mais saudáveis, né? Sim. E esse programa, como é que ele se conecta com os programas e iniciativas que já existem? Ele tem alguma conexão, um encaminhamento, algo? Como ele faz essa ligação entre os programas de exercício, de atividade física, que existem dentro da secretaria? A gente está construindo essas pontes, né? Quando a gente encaminha uma pessoa para o centro de obesidade e metabolismo, né, centro especializado, que hoje no momento a gente tem né, já conta com 160 pacientes, dos quais só 50 pacientes fazem uso da semaglutida, porque realmente a gente está esperando o preço do mercado, né, baixar para poder comprar mais unidades de medicamentos, porque esses pacientes vão precisar de tratamento pelo menos por 1 ano. E eu acho que eu me perdi na pergunta, mas eu vou respondendo. Bom, a conexão desses pacientes com os outros programas já existentes, sim, né? Bom, então a gente tem 160 pacientes já. Todos os pacientes que estão sendo encaminhados, um dos critérios é que eles estejam 6 meses na atenção primária, preferencialmente já na Academia Carioca. Então, a gente espera que eles estejam nesses serviços, que já tenham tido tentativas de solução, enfim, de apoio à perda de peso. Caso não estejam, o próprio serviço, o CEON, ele vai encaminhar, referenciar para a unidade também. Então, o serviço ele vai atuar como um navegador do paciente, não só dentro da atenção especializada, mas também na atenção primária. Então, é importante que a gente tenha esse diálogo muito próximo. Isso até a gente entra na nossa próxima pergunta, né? A gente sabe que a atenção primária é a porta de entrada desses pacientes, é importante, né? Para todos os tratamentos especializados, a gente tem a atenção primária atuando, mas chega um momento que vai precisar encaminhar esse paciente para atenção especializada, como você mesma
relatou pra gente, né? E aí, como é que essa interligação que você acabou de mencionar, como é feito esse contato entre esses dois entes para que esse paciente não se perca no caminho, né? Esse acompanhamento dele para, esse encaminhamento para a atenção especializada, né? E essa interlocução, né, entre esses dois entes, como é que funciona? É muito importante que quando a gente encaminha um paciente para atenção especializada, ele nunca deixa de ser da atenção primária. Isso é a definição de coordenação do cuidado. Eu defino quando ele tem que ir no especialista, mas ele nunca deixa de ser meu paciente. Então, a gente não está demandando unicamente do outro serviço algum tratamento, porque ele vai precisar continuar acompanhando no âmbito da sua equipe de saúde da família. Então, a gente espera que o serviço, né, dê devolutivas, que a gente consiga, por exemplo, o compartilhamento de informações clínicas entre ambos os serviços, tanto entre atenção primária e atenção especializada. Isso está sendo construído, né? A gente está falando de um programa super jovem, que tem menos de 6 semanas, iniciou no dia 19 de março, e que a gente entende também que tem muita coisa a ser aprimorada e melhorada, inclusive expandida, né? Já deixo aqui o recado de que a gente tem uma proposta de que no meio do ano a gente abra um novo CEON no Supercentro Carioca de Benfica, para a gente poder, né, atingir pacientes de outras áreas de planejamento, não só da Zona Oeste. Então, a gente espera que tenha essa comunicação entre serviços, que os pacientes eles não fiquem perdidos para lá e para cá, né? Nem somente num lugar, nem somente em outro. Então, as melhores ferramentas nesse momento é a troca entre humanos, né? Então, temos uma coordenação médica local dentro do centro de especialidade, nós temos os profissionais que estão nas CAPs, que acompanham também, né, a ida desses profissionais para o centro de especialidade, e a informação ela pode voltar, né? Em breve, os dados do centro de especialidade vão estar também no HCI, que é o nosso histórico clínico integrado, para que todo mundo possa acompanhar. Muito bom. Olha, temos mais uma pergunta aqui, Larissa. Ótimo. A Larissa, sua xará, pergunta no Instagram. Como fatores emocionais, como ansiedade e saúde mental, né, entram nesse cuidado com a obesidade? Os fatores emocionais, eles são muito importantes, né, de serem mencionados, porque eles estão diretamente relacionados com a questão do peso. Tanto para distúrbios alimentares, né, perda ponderal, por bulimia, anorexia, quanto para a questão também da obesidade. Muitas vezes nós temos pacientes que não têm só questões de hábitos saudáveis, tem também questões de sofrimento psíquico. A equipe multiprofissional do Centro Especializado em Obesidade e Metabolismo conta com um psicólogo clínico, né, que vai fazer essa abordagem. E também na atenção primária a gente pode lidar, porque pode acontecer compulsões alimentares, várias questões que são manejadas mais a nível da saúde mental do que necessariamente do metabolismo em si. Então, é bem importante que a gente consiga identificar, rastrear, para propor um tratamento mais adequado. E exatamente esse ponto, individualizar o tratamento da obesidade. Não são todas as pessoas que são obesas que têm questões de saúde mental, mas algumas têm e a gente precisa olhar para esse âmbito também. E pensando nos próximos anos, como a superintendência espera mudar esse cenário, né? O que ela espera alcançar nessa mudança de cenário da obesidade no município do Rio de Janeiro? Eu posso dizer que a gente é muito feliz de ter trazido essa iniciativa para o SUS, porque a gente vê todas as pessoas que têm condições financeiras hoje se beneficiando do uso de canetas emagrecedoras, de medicamentos, né, inibidores do GLP-1. Então, dos agonistas, perdão, da GLP-1. Então, a gente tem uma expectativa de que o SUS, não só no município do Rio, mas que a gente consiga induzir outros municípios, até mesmo o Ministério da Saúde, a ampliar essa oferta, né, de tratamento da obesidade, porque é um tratamento efetivo, um tratamento duradouro e que traz consequências muito positivas para outras condições crônicas que matam, né, as nossas pessoas, né, com essas condições como diabetes, hipertensão. Então, para o município do Rio especificamente, eu espero que a gente tenha resultados muito positivos. A gente está falando de um programa porque ainda é algo restrito, não é algo amplamente aplicado, né? Infelizmente, a todos os cariocas, a gente hoje não tem ainda a possibilidade territorial de expandir para todas as áreas, mas isso com toda certeza, eu espero que até o final do ano a gente tenha a possibilidade de fazer com que
pessoas que moram em todas as áreas de planejamento tenham acesso. E espero que quem esteja no programa hoje esteja realmente perdendo peso. A gente tem uma expectativa aí de redução de 10% pelo menos do peso em 1 ano de tratamento, e a gente vai publicar esses resultados. Espero que sejam resultados muito promissores. E, enfim, e que a gente olhe para a obesidade com mais cuidado, com mais carinho, mesmo que seja pelo chamariz da caneta, pelo chamariz da semaglutida e de outros agonistas da GLP-1, mas que a gente consiga construir melhor essa linha de cuidado dentro do nosso município. Né, que essas pessoas com obesidade apareçam na clínica, apareçam na Academia Carioca, que a gente consiga estruturar melhor um apoio para elas. Muito bom. E o que você deixaria de mensagem para as pessoas que ainda acreditam que esse cuidado com o peso, né, o cuidado, o controle, a obesidade, é uma questão só individual? O recado que eu deixo é que talvez todo mundo precisasse experimentar ser obeso um dia para saber que não é, né? Obviamente, a obesidade ela é uma condição crônica, ela é uma condição que precisa de ajuda. Muitas pessoas vão conseguir sozinhas resolver, quando motivadas para isso. Boa parte não vai conseguir, e a gente precisa parar de colocar o nosso preconceito individual, as nossas ideias individuais no nosso trabalho, né? A gente precisa desmistificar o fato das pessoas serem obesas, que não é porque elas querem, não é só porque elas desejam, não é porque elas comem tal coisa, elas fizeram escolhas ruins. Até o motivo dessas escolhas ruins, elas precisam ser identificados, né? E nós temos muita capacidade hoje de apoiar todas essas pessoas no âmbito de qualquer profissional de saúde. E eu incluo muitos agentes comunitários de saúde nisso também. Então, quem não se sente apto ainda precisa se habilitar para falar com uma pessoa com obesidade sobre mudanças de hábitos de vida. Então, esqueçam o preconceito, deixem o preconceito de lado, cuidem dessas pessoas porque elas precisam da gente. Obrigada, Larissa, por participar da nossa live, tá? Obrigada a vocês que participam e acompanham o nosso conteúdo. Não deixem de seguir a gente nas nossas redes, no YouTube e no Instagram, @OTixRio, _2021. E até a próxima. Tchau. Obrigada, Larissa. Nada, é um prazer estar aqui.